E na próxima quinta-feira, dia 19, nós comemoraremos o Dia do Cordelista. E por que 19 de novembro? Eu fui pedir ajuda para um cordelista que eu admiro demais, um grande amigo, um autor aí já de mais de 300 obras, o baiano Varnesi Nascimento. Bom dia, Varnesi. Olá, Marcelo, como vai? Tudo bem? Tudo Obrigado bom? pelo convite. É um prazer a gente estar aqui para conversar aí sobre o cordel brasileiro. E por que 19 de novembro? Me começa explicando a origem da data. Ô, Marcelo, é 19 de novembro, justamente porque é a data do nascimento do grande criador do cordel, Leandro Gomes de Barros. Ele nasceu em 1865, em Pombal, na Paraíba, e morreu novo, rapaz, e morreu com uma pandemia, acredita? Ele foi vítima da gripe espanhola. E Olha aí ele só. morreu em 1918, na cidade de Recife. Então, como a gente considera que ele é o pai do cordel brasileiro, então, por conta dessa data do nascimento dele, é que se foi criado o Dia do Cordelista. É uma homenagem a esse grande paraibano que é o pioneiro do cordel. Você falou cordel brasileiro, mas tem cordel, esse tipo de literatura em alguma outra parte do mundo? Marcelo, começou, sobretudo dos anos 2010 para cá, um grande movimento para que houvesse uma mudança na nomenclatura da chamada literatura de cordel, porque esse nome é português. Mas quando a gente pega o cordel que é produzido no Brasil e que alguns pesquisadores disseram que era o mesmo produzido na Europa, e a gente faz uma análise mais apurada, a gente percebe que o cordel daqui não é o mesmo de lá, porque o cordel de lá não tem rima, não tem métrica, e o daqui, do Brasil, para ser cordel mesmo, tem que se ter a métrica, o verso com 7 sílabas poéticas, e a rima. Então, o de lá não tem. Então, para diferenciar um pouco, para diferenciar essa nomenclatura e assumirmos uma coisa nossa como nossa, porque tanto é verdade que o cordel é brasileiro que em 2018 o IPHAN fez o seu tombamento como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Se não fosse nascido aqui deste jeito que temos, o IPHAN não poderia ter feito isso. Então, em Portugal existia essa literatura chamada cordel, mas não é do mesmo jeito, é uma literatura feita em prosa. Era cordel só por pendurar no barbante. O nosso não. O nosso tem que contar uma história, tem uma quantidade de estrofe, é em sextilha, em setilha ou em décima. Então, por isso que muita gente, ainda não é uma coisa pacificada não, mas muita gente já chama de cordel brasileiro, muitos estudiosos estão pendendo para esse nome. Foi um movimento começado pelo pesquisador Aderaldo Luciano, que é também um paraibano e doutorou-se em cordel, fez a sua tese de doutoramento em cordel, e aí ele abriu essa perspectiva e muita gente do cordel tem adotado esta nomenclatura para diferenciar cordel brasileiro. Eu mesmo só chamo assim. E tem alguma coisa a ver com temática? Para dizer, olha, a literatura de cordel tem que falar das tradições folclóricas, tem que falar desses personagens, ou qualquer tema pode ser usado na literatura do cordel brasileiro, Varnesi? Olha, Marcelo, o cordel como literatura não tem restrição nenhuma. Por exemplo, um amigo acabou de lançar um cordel sobre a matemática, como surgiu a matemática, como é que se pode trabalhar a matemática. Então, o cordel não tem restrições de tema, varia de autor para autor. Por exemplo, eu escrevo sobre tudo, mas as pessoas dizem que eu tenho uma inclinação natural para o humor, mas eu tenho cordel sobre tudo, tem sobre preconceito, sobre droga, tem aí os contos de fada, histórias infantis em cordel, então a gente não tem restrição de tema, porque, Marcelo, as pessoas precisam entender que o cordel é literatura, e literatura não tem restrição, a literatura vai falar de tudo, agora cada autor sente no seu íntimo o que é que quer mais falar, qual é a sua tendência, se ele gosta de história. Por exemplo, tem cordelistas que só contam histórias, e outros que só contam histórias de personagens importantes da história, outros que só contam contos.
Então, o cordel brasileiro, Marcelo, é cheio de variedades. Então, antigamente, as pessoas tinham uma tendência de dizer, entre aspas, que cordel tinha que falar de cangaço, e não é. Agora, é bem verdade que é graças ao cordel que Lampião é conhecido do jeito que é, senão ele não seria esse personagem tão conhecido, porque Lampião, inclusive, é transformado no personagem mítico, como um Hércules da vida, por causa de quem? Por causa de Francisco das Chagas Batista, que é quem faz, não, José Pacheco, perdão, que é quem faz a chegada de Lampião no inferno. É o primeiro cordel que tira Lampião da dimensão humana e coloca numa outra dimensão sobrenatural, a do inferno. E aí, a partir deste cordel, que até, deixa eu ver, eu estou com ele aqui, para a gente mostrar para as pessoas verem. Eita, rapaz, não vou achar, não. O cabo estava aqui, esse cordel, para a gente mostrar como. E a partir de José Pacheco, criando esse cordel Lampião no Inferno, foi se criada, Marcelo, Lampião no Céu, a chegada de Lampião no Paraíso. Achei aqui, olha aqui, é esse cordel, a chegada de Lampião no inferno. Então, tem Lampião no céu, a volta de Lampião ao purgatório, a volta de Lampião ao inferno. Então, é uma infinidade de temáticas que o cordel não se restringe de jeito nenhum. Você gosta também de adaptar contos de fadas, né? Eu Sim. tenho aqui, eu vou colocar na tela adaptações que você fez de Branca de Neve e o Pequeno Polegar. É, isso ajuda, por exemplo, as crianças a se interessarem pelo cordel? É importante na formação das crianças, Varnesi? Olha, Marcelo, é muito importante. Esses dois livros, olha, que a Panda Books publicou, são livros, graças a Deus, bem aceitos, comprados por vários programas de governo. Então, Marcelo, esses livros são muito aceitos para serem usados pelas professoras nas salas de aula. Por quê? Porque as crianças, quem é que não gosta de rima, a sonoridade, a musicalidade? Então, a minha namorada é professora e ela conta histórias para a criançada. E quando ela vai contar histórias em prosa, a criançada começa a dizer: não, não, eu quero daquele outro jeito, porque ela já apresentou esses livros para elas, entende? Então, o cordel ajuda muito, porque o cordel, Marcelo, pode ser um bom aperitivo para tornar as pessoas leitoras, para fazer com que as pessoas comecem a ler mais, porque o trabalho da leitura é um trabalho também de convencimento, e a gente tem que fazer lá desde criança, no máximo adolescente, para que as crianças e os adolescentes comecem a tomar gosto pela leitura. E o cordel, pela sua musicalidade, pela sonoridade, tem sem dúvida uma boa contribuição para estar presente, para ser uma grande aliada do professor e da professora na sala de aula. Você falou do pai do cordel, né? Por isso que nós estamos comemorando na quinta-feira o dia do cordelista. E mãe, né? Tem mulheres cordelistas? Tem a primeira, a pioneira? Como é a questão da mulher no cordel, Varnesi? Marcelo, esse ano, graças a Deus, começou-se um grande movimento feito pelas mulheres para se reconhecer a presença feminina do cordel. E isso começou há 80 anos lá atrás, quando a Maria das Neves Pimentel publicou o primeiro cordel. E o machismo era tão presente, Marcelo, que ela não se sentiu à vontade de publicar a sua obra com o nome dela. Ela botou o nome do marido, Altino Alagoano. Então, hoje, a gente está considerando que essa mulher, Maria das Neves Pimentel, que era filha de um outro grande cordelista, Francisco das Chagas Batista, foi a primeira mulher a publicar cordel, e se Leandro é o pai, nada mais justo que considerá-la a mãe do cordel. Então, dia 30 de outubro do mês passado, a gente comemorou eu acho que é 82 anos, deixa eu ver aqui, 82 anos da presença da mulher no cordel. Então, comemoramos a data de que Maria das Neves Pimentel
publicou os seus 2 primeiros cordéis. Deixa eu dar aqui o nome, é O Violino do Diabo e O Valor da Honestidade. E ela publicou, infelizmente, por conta do machismo, com o nome de Altino Alagoano, que era o nome do marido. Então, é uma data marcante que, pela primeira vez, veja como é importante a luta das mulheres, Marcelo. A gente já sabia disso, mas só esse ano as mulheres que começaram esta luta pela presença feminina no cordel é que colocaram essa data de 30 de outubro, porque conversaram com a filha de Maria das Neves Pimentel, a neta, e elas confirmaram que foi nessa data. Então, se comemorou essa data importante, então já temos um dado a mais aí para se agregar na história do cordel brasileiro. E você, como é que é a sua história com o cordel? Como é que você se interessou por esse tema? Como você começou, Varnesi? Eu comecei, Marcelo, com meu pai, lá no interior da Bahia. Ele é poeta, né? Ele canta repente, mas não é aquele repente que a gente está acostumado com viola, é um repente de cantiga de trabalho. Então a gente cantava trabalhando na roça. E meu pai fazia essa cantoria e ao mesmo tempo lia os cordéis. Interessante, Marcelo, para ele, lá na nossa região na Bahia, não chegava esse cordelzinho pequeno não. Nossa região na Bahia, chegava esse cordel que ia daqui de São Paulo já, o cordel da Luzeiro, um cordel colorido, e meu pai comprava os clássicos do cordel, como esse aqui, Coco Verde e Melancia, como esse aqui, A Briga de Dois Matutos por causa de um jumento, então, como este aqui, As Proezas de João Grilo, e meu pai, ao mesmo tempo que fazíamos a cantoria de trabalho, meu pai lia cordel para a gente, e isso ficou incutido na minha memória, na minha mente. Então, a partir dos 12 anos, eu já comecei a cantar nos mutirões que a gente chamava lá de batalhão. Então, eu comecei a cantar o repente. Cantei até os 19 anos. Com 19 anos, eu me mudei para estudar em outra cidade do interior da Bahia. E aí, como eu não tinha com quem cantar, eu passei a escrever e escrevi meu primeiro cordel no ano de 98, mas só publiquei no ano de 2001. E o ano que vem se completará 20 anos que eu vivo exclusivamente de literatura. É um milagre, né, Marcelo? Ainda mais ser de cordel, porque, infelizmente, o cordel ainda não é reconhecido como merece, não é reconhecido na sua potencialidade ainda, porque nós temos um país com 210 milhões de pessoas, temos apenas 30 milhões de leitores, aí leitores que consomem mesmo o livro, que vão na livraria, que compram na editora, que compram pela internet, temos aí cerca de 30 milhões. Não é um mercado pequeno, mas o cordel, infelizmente, ainda não está presente no todo desse mercado. Tem mudado? Tem, mas precisamos fazer muito ainda para que o cordel seja mais reconhecido e valorizado. Então, eu começo desse meio, o começo de ouvir, depois de praticar, e depois me tornei um cordelista. Hoje já com 200 mil exemplares vendidos, eu considero em 20 anos, muito tempo, mas também é muito livro para quem começou lá uma luta solitária e depois, graças a Deus, a gente vai encontrando parceiros como a Panda, a Nova Alexandria e outras casas editoriais que vão apostando no nosso trabalho. Que legal. E como é que se comemora o Dia do Cordelista, Varnesi? Aqui vai ter festa? Festa não pode ter, mas vai ter alguma comemoração? Tem, rapaz, olha, todo ano no Dia do Cordelista, desde 2013, eu tenho ido comemorar em Natal, você acredita? Lá a gente faz um grande evento, que é o Círculo Natalense do Cordel. Normalmente é do dia 16 ao dia 19, sempre no fim de semana, próximo ali do dia 19. Esse ano a gente começaria na quinta-feira e iríamos até o sábado. Normalmente são 3 dias de encontro, de estudo, de festa, de pesquisa, de debate, porque a gente tem se preocupado, Marcelo, com a formação, tanto dos novos cordelistas,
quanto dos leitores. Olha, para os cordelistas, você quer fazer cordel, mas você conhece o que é? Porque às vezes não conhece, Marcelo, e fica só repetindo aquilo que a gente encontra facilmente na internet. Parece uma combinação demoníaca, que é só dizendo lá, o cordel nasceu em Portugal no século XVII, chegou aqui nas caravelas, só diz isso, Marcelo, e ninguém mostra com profundidade se o cordel de Portugal é o mesmo nosso. Então, a gente, eu e um outro grupo, com um grupo de poetas, Nando, Aderaldo, Marco Aurélio, outros poetas lá em Natal, e no Nordeste todo, Carlos Alberto. Então, temos nos preocupado com a formação. E aí, todo ano é feito em Natal o Círculo Natalense do Cordel, que é uma grande festa, mas que esse ano terá que ser virtual, infelizmente, por conta da pandemia. Então vamos antecipar a comemoração. Você está cheio de cordéis aí do seu lado. Vamos escolher um para você ler um trecho para a gente, Varnesi, para a gente ter uma entrevista? Vamos escolher, vamos pegar aqui o Pequeno Polegar, que é um Boa. clássico infantil, para que as pessoas conheçam melhor. Era uma vez um mindinho, um médio e um anelar, junto com o indicador, viviu a me implorar para contar a história do Pequeno Polegar. Polegar que não é dedo, mas filho de um lenhador e de uma lenhadora, um casal trabalhador, que apesar da grande luta, era muito sofredor. Eles tinham 7 filhos, e todos eles meninos. O mais velho, com 10 anos, eram ainda pequeninos. Seu caçula tinha 7, valia por 10 traquinos. Ser pobre e ter muitos filhos, dizem ser insensatez, mas neste caso a mulher deu à luz com rapidez. Em 2 partos teve 4, já em um só teve 3. Em casa, o pobre menino fora sempre importunado, como bode expiatório, quando algo dava errado. Todo mundo já dizia, o polegar é culpado. Embora fosse agredido, ele adquiriu bravura, os irmãos o criticavam com a palavra mais dura. O pequeno no tamanho era grande na cultura. Chegou um ano de fome, causadora de pavor, fazendo esse pobre homem mergulhar no dissabor de se desfazer dos filhos, embora sentindo dor. Aí, quando a história vai começando a ficar boa, Marcelo, a gente para, é tradição no cordel e diz: quem quiser conhecer o resto, compre. Era assim que o cordelista fazia. Muito legal, Varnesi. Parabéns antecipado. Então, aí, Obrigado. pelo Dia do Cordelista. Quem quiser conhecer mais da sua obra, do seu trabalho, te acha em algum lugar nos cordéis sociais aí? Acha, Marcelo, a gente hoje nem pode se esconder, estamos todos nas redes sociais, está no Instagram, no YouTube, no Facebook, é só digitar meu nome aí que a gente nem pode se esconder mais. E Muito aí legal. entra facilmente em contato com a gente, tá bom? Muito legal. Vanessa, super obrigado pela entrevista. Te agradeço demais. Você é um cara que eu admiro bastante. Foi ótimo conversar com você. E nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Vem aí agora o professor Marcelo Abud, o quadro Interferência.